Irmãos, capítulo 3 de João, do Evangelho de João, verso 16. Mas você pode ler, pode acessar no seu aplicativo, se preferir, ou pode simplesmente declamar, porque esse verso todos nós conhecemos de memória. Então eu quero convidá-lo a recitar, ou a ler, se preferir, comigo, o texto do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Neste caso, segunda versão Almeida atualizada, mas façamos isso juntos, a uma só voz, todos. E diz a palavra de Deus assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu venho de uma família com uma longa tradição de festas natalinas. Eu sou originário de Mato Grosso, mas me mudei muito pequeno para Goiás. Então, todo fim de ano havia sempre aquela expectativa em nosso coração, porque nós nos reunimos, os meus primos vinham, ou nós íamos, digamos assim, e reunimos então um pequeno número de netos e filhos. Não era muito grande, devia ser por volta de 15, 16, mais ou menos, para fazermos e passarmos alguns dias de convívio, e aquilo para nós sempre teve um significado muito grande. Portanto, todas as vezes que chegamos a esse período do ano, me vem à memória aqueles dias, todos esses sinais que temos, que marcam esse tempo, essa questão, digamos, ou esses elementos que de certa forma formam a nossa perspectiva, a nossa lembrança, o nosso pensamento sobre o que nós chamamos comumente de Natal. Sejam luzes, sejam panetones, né, de R$15, sejam na verdade as nossas festas, sejam hinos, sejam cantatas, seja, por exemplo, as peças que antigamente se encenavam. Me lembro de ter feito uma peça chamada Indulto de Natal. Foi a peça que me convenceu a abandonar a vida e a carreira de ator. Me lembro de todos esses momentos, digamos aqui, que fazem parte do Natal, mas eles sempre vêm juntos nessa época, e quase sempre encapsulado, preso a essa época. As leituras dos textos, os mesmos hinos, as mesmas leituras, as mesmas cerimônias todos os anos. Daqui a pouco nós vamos guardar de novo a árvore de Natal dentro da caixa, e com ela vão todas as nossas lembranças, todas essas práticas, todos esses elementos natalinos desaparecem, às vezes mais depressa do que imaginamos. Daqui a 3 dias, provavelmente estaremos celebrando o dia que é, para nosso calendário, chamado de Natal, e uma semana depois, essas mesmas pessoas estarão na praia, celebrando e honrando Iemanjá, na passagem do ano, saltando ondinhas, ou coisa dessa natureza. Ou seja, Natal é meramente para nós uma data. O problema é que, na minha opinião, nós estamos restringindo a mensagem do Natal a essa data. Falamos dela nessa época, anunciamos nessa época apenas, e elas estão presas então a datas e presas a esses acontecimentos da nossa tradição cristã. Mas se você for um leitor cuidadoso da Escritura, vai perceber que, na realidade, a mensagem que nós chamamos de mensagem de Natal na Escritura não está ligado a calendário, não está ligado a datas, não apenas porque não foi essa época que Jesus nasceu, mas porque as mensagens que o antecedem, as mensagens que acompanham, narram a sua vinda, e as mensagens que explicam essa vinda posteriormente, todas elas estão ligadas às circunstâncias da vida, e não à data.
Quando Jeremias escreveu o que nós lemos hoje, isso não tinha a ver com data, não tinha nada a ver com o calendário que se comemorava naquela época, tinha a ver com a opressão, com a angústia de um povo escravizado e que buscava uma liberdade. Então a mensagem foi dada à luz de uma circunstância e não à luz de uma data. Assim, a Escritura, por diversas vezes, narra essas realidades que nós às vezes ignoramos. E é esta a minha intenção hoje à noite com esta passagem. Raramente dizemos ou lemos João 3,16 com a mensagem natalina. Raramente ela faz parte da nossa liturgia, ela não está nas narrativas da cantata, ela na verdade não compõe o nosso, digamos, a nossa tradição e a nossa cerimônia em todas essas natais. No entanto, no âmago dela, no âmago dessa passagem, na sua parte talvez principal, está exatamente o que nós chamamos de mensagem de Natal. Se não, recite de novo, ou leia outra vez se preferir. O texto é claro, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho. Literalmente, Ele deu o seu Filho. É esse o verbo usado. Ele concedeu o seu Filho. E aqui nós temos a essência de tudo aquilo que chamamos de Natal. Por isso eu gostaria de tentar entender esta passagem fora, exatamente dentro desse contexto, e também para nos forçar a pensar no Natal não como uma mensagem de uma época, mas uma mensagem que precisamos para circunstâncias de nossa vida. Outros natais serão necessários, provavelmente eles vão acontecer lá no mês de fevereiro, quem sabe no mês de março, quando aquele problema chegar à sua vida, quando aquela situação amargurar seu coração, quando aquela ansiedade, na verdade, tomar conta da sua paz, roubar a sua paz, quando na realidade você enfrentar um problema que foge às suas mãos, e se eu não estiver equivocado, quem talvez seja da minha idade, mais velho que eu, talvez concorde comigo, quase todos eles fogem do nosso controle. Quando chegar aquela ocasião, aí você vai precisar de qual mensagem? Da mensagem de Natal, mas ela está engavetada, ela está dentro da caixa, as bolas já não estão ali, e portanto a mensagem está na realidade desconectada da nossa realidade. Natal passou a ser um calendário para nós, não na verdade uma mensagem que nos ensina e que nos é necessária para todos os dias de nossa vida, para todas as circunstâncias que nos cercam e que nos acompanham ao longo desses anos. E é por isso que eu gostaria de convidá-lo a ler mais uma vez esta passagem e entender a sua relevância, a sua importância, a sua aplicabilidade fora do nosso contexto, digamos aqui, natalino. Quando ela vier sem luzes, sem panetone, sem cantata, quando nós precisarmos dela, para logo depois da nossa, digamos, findar as nossas chamadas festas. E eu gostaria de convidá-lo a pensar exatamente no significado, na relevância dessa mensagem, da mensagem de que Deus enviou o seu Filho. Portanto, note o que o texto nos diz, se puder. E aqui eu quero convidá-lo de fato a ler, e não apenas recitar, mas a ler mais uma vez essa passagem que você já leu, recitou, memorizou, sei lá eu quantos milhões de vezes, eu também, mas eu gostaria que você voltasse os seus olhos de novo para a passagem, como se você jamais a tivesse ouvido, para tentar entendê-la e compreender a sua importância. A primeira coisa que o texto diz, verso 16, é por quê. É essencial entender isso, ou seja, a mensagem que temos aqui é uma resposta, talvez mais do que resposta, é uma explicação, particularmente é uma explicação provavelmente de João, não são necessariamente palavras de Jesus. Quase todos os comentaristas concordam que aqui é João dando uma explicação acerca do que Jesus havia dito. E o que Jesus havia dito? É o seu encontro com Nicodemos, é a sua, digamos, seu diálogo com Nicodemos.
E após o diálogo com Nicodemos, João faz um comentário, nos dá uma explicação sobre o conteúdo daquilo que havia sido discutido entre Jesus e Nicodemos. E veja bem, essa resposta é exatamente, essa palavra é exatamente uma resposta àquilo que Deus disse a Nicodemos e que Nicodemos não entendeu. Ou seja, é uma resposta à necessidade mais íntima e essencial do homem. Este texto é uma resposta àquilo que Jesus proferiu a Nicodemos. Vocês se lembram? Nicodemos, uma autoridade judaica, à noite procura Jesus, ocultamente, para não se revelar, para não se comprometer, e quando vem até Jesus, antes mesmo que ele pudesse proferir qualquer pergunta, qualquer dúvida, depois de ele ter chamado Jesus de mestre, porque de fato ele o era, Jesus diz, desculpa a expressão aqui, bem paulista, tá? Jesus diz na lata, para ficar um pouco mais claro. Jesus diz diretamente, assertivamente, sem rodeios: necessário nos é nascer de novo. E é isso que Nicodemos não compreende. Como é que ele vai voltar ao ventre da sua mãe? Jesus diz: Nicodemos, você é mestre em Israel, doutor da lei, e não compreende o que eu estou te dizendo. Se eu te falo de coisas terrenas, você não entende, mas se eu falar das coisas celestiais, aí é que você não vai entender mesmo. O que Jesus está dizendo a Nicodemos, e usando a figura daquela serpente que foi levantada no deserto e curou o povo de Israel, para todos aqueles que olhavam para aquela serpente, ele disse: aquela serpente nada mais é do que o anúncio sobre mim. Todos que olharem para mim serão curados. Mas é necessário nascer de novo, porque esse novo nascimento, ou sem esse novo nascimento, tudo mais em nossa vida não tem valor nenhum, não tem significado, não representa nada. Tudo, pode imaginar todas as coisas que você puder de fato possuir, sem esse chamado novo nascimento, que na realidade, aquele que nascer de novo, é talvez e mais provável aquele que nascer de cima. Sem ele, tudo o que fazemos nesta vida é inútil. Seus planos vão passar assim, suas expectativas completamente dispersas, e quando concluir a sua vida, e quem sabe você for sepultado ou cremado, sabe-se lá qual vai ser o seu desejo, se é que você vai conseguir cumpri-lo, o que restará atrás é simplesmente nada, absolutamente nada. Tem um presbítero que eu já falecido, que eu passei a admirar e conhecer. Antes eu tinha uma certa imagem errada sobre ele, mas depois que convivi com ele, minha visão mudou. E eu me lembro que ele era uma pessoa importante da cidade. E um dia, andando em uma rua até sem asfalto, andando numa rua esburacada, eu vi que a placa no nome da rua era o nome dele. Então eu comentei com ele e disse: que importante que o senhor é, né? Tem uma placa lá numa rua e tudo mais, bacana. Ele mesmo vindo comentou: ainda bem que está naquela rua. Falei: por quê? Porque ela é esburacada mesmo, que não vale nada, então é lá que meu nome fica. Mas isso não tem valor nenhum. Falei: por quê? Porque daqui a alguns anos eu vou partir. As pessoas vão passar naquela rua e ninguém saberá quem eu sou. Isso não tem valor algum. Porque na realidade o que dá esse significado é esse novo nascimento. Portanto, quando ele diz: porque o Natal é a resposta a essa necessidade mais íntima que temos, resposta à nossa necessidade mais essencial. Você não precisa de conhecimento mais do que você precisa do novo nascimento. Você não precisa de prosperidades mais do que você precisa do novo nascimento. Você não precisa de um cônjuge se você não tem, ou de uma esposa, ou de filhos se você ainda os deseja. Você não precisa disso mais do que você precisa do novo nascimento.
Você não precisa da cura da sua enfermidade, ou da enfermidade dos seus familiares, mais do que você precisa do novo nascimento. Entenda isso, essa é a resposta de Deus, ou seja, essa é a nossa condição mais essencial. Por isso o texto começa dizendo, por quê? Por quê? E explica-nos, porque na verdade Deus envia o seu Filho, como diz o verso 14 e 15, para ser levantado, e para que todos que olhem para Ele, realmente alcancem esse novo nascimento. Segundo fato bem conhecido desse texto, é que toda essa obra de Deus é feita por amor, porque Deus amou o mundo. E me permita aqui dizer que esse é o problema conosco, é que esse texto se tornou paisagem conhecida. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, virou um lugar comum, que é uma expressão idiomática que usamos para quando nós nos acostumamos com as coisas. Tá? Primeira vez que você passa em frente ao shopping e eles fazem aquela decoração natalina, né? Muito bonita, você faz aquele diminui a velocidade do carro para poder observar quanta beleza. Volta lá, tira quantas selfies você puder, publica no Face, onde você puder, por causa da beleza. Terceira, quarta vez, a quinta vez que você passar por lá, você nem olha, porque se tornou lugar comum. É assim em tudo, em todas as situações. Se você está morando, tem uma casa na frente da praia, a praia lhe é importante enquanto você não acostuma com ela. Se você vai morar no monte, e aí você tem aquela visão bonita do vale, ela te impressiona enquanto você não se acostuma com ela, porque quando você se acostumar, ela é igual a outra. Deus tem me dado o privilégio de viajar para muitos lugares, e é isso que me chama a atenção. Eu vou, por exemplo, ao nosso Nordeste, no meio da Caatinga, aquela vegetação me chama a atenção, eu saio fotografando tudo. Quem está comigo pensando, ele é louco, né? Estou tirando foto desse deserto. Mas é porque aquilo é novo para mim, até que eu me acostumo. E então não faz mais sentido nenhum. É exatamente o problema com este texto. Como nós lemos e decoramos e memorizamos a mensagem, uma palavra de que Deus, porque Deus amou o mundo, esse amor de Deus parece nos dizer que, ou parece não nos trazer mais nenhum elemento novo, nenhum conhecimento novo. É como se nós disséssemos, isso eu já sei, isso eu já conheço. Mas gostaria que você tentasse compreender a particularidade do que está escrito nesse texto. A mensagem de amor de João é extremamente conhecida em todo o Evangelho. É difícil você não observar a ênfase que João dá ao amor em todo o seu Evangelho. Contudo, você vai encontrar muitas passagens falando do amor do Pai pelo Filho, ou seja, de Deus por Jesus. Você vai encontrar muitas passagens falando do amor do Filho pelo Pai. Tem várias. Você vai encontrar muitas passagens falando do amor do Pai e do Filho pelos seus discípulos, ou seja, neste caso, inclusive nós. Você vai encontrar muitas passagens na Escritura, no Evangelho de João, nos dizendo que os discípulos devem amar o Pai e devem amar o Filho. Isso também tem muitas passagens assim. Você vai encontrar, inclusive, muitas passagens falando sobre o amor que devemos ter uns pelos outros. Jesus nos ordenando que, para cumprir os seus mandamentos, nós devemos amar uns aos outros. Isso tem vários. A pergunta é, quantas vezes aparece no Evangelho de João a mensagem de que Deus amou o mundo? Uma. João 3,16. Aí está a singularidade dessa passagem. E particularmente sobre o mundo. Me acompanhe, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por favor, capítulo 3, verso 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens, ou o mundo,
amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não sei se você percebeu, o mundo ama mais as trevas do que a Jesus. Por favor, capítulo de número 7. Verso 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito e de que as suas obras são más. Capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. De Jesus, capítulo 16, verso 20. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo vai se alegrar com a minha morte de Jesus. Vai comemorar, vai celebrar a minha morte. Não sei se o irmão percebe, é um mundo que não recebe, não reconhece Jesus. É um mundo que na verdade o odeia. É um mundo que odeia tudo que pertence a ele, portanto odeia os seus discípulos e odeia a sua igreja. É o mundo que o rejeita, que o despreza. É o mundo que festeja a morte de Cristo. É o mundo que até hoje, ainda hoje, tripudia sobre ele, zomba dele. Como de fato aí essa comemoração, pelo menos esse especial de Natal que virou febre na discussão de Porta dos Fundos, que para mim nem sequer me dou o trabalho de discutir, porque na realidade isso é o de sempre. É todo o mundo zombando de Cristo. É o mundo desprezando a Cristo, é o mundo ignorando a Cristo, é o mundo tripudiando sobre Ele. Pois é esse mundo que é inimigo dele, esse mundo que o odeia, que Jesus amou, a ponto de vir para morrer por ele. É esse o significado do amor. É fácil, meu irmão, amar alguém que te ama. É fácil você, de fato, dedicar-se a alguém que se dedica a você. O difícil é você amar alguém que te odeia, que te despreza, que na realidade não lhe reconhece, que na verdade faz toda a questão de ignorar, de viver como se você sequer existisse. O difícil é isso. Perceba na nossa prática, no nosso hábito, se nós temos algum colega de confraternização, de amigo secreto, que na verdade não nos dá valor, nós sequer queremos tirar o nomezinho dele naquela listinha, porque é fácil amar quem nos ama. É fácil amar aquele que na verdade se dedica a nós, aquele que nos dá atenção. O problema é quando nós temos que amar aqueles que nos odeiam, pois é isso que esta mensagem significa. E lembre-se, o mundo sou eu e você. Quem despreza e quem desprezou, quem ignora e quem ignorou, quem na verdade tripudiou sobre o nome de Jesus, fui eu, foi você. E Ele nos amou, e Ele de fato morreu e foi levantado na cruz para nos salvar. É este o significado desta mensagem, que não pode estar presa a uma data. Ele ama aquele que o odeia. Do alto da cruz, Jesus ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Intercede por aqueles que o perseguem. Eu não sei se me faço compreender, mas Deus, porque Deus amou o mundo, não pode ser uma mensagem simples e comum. Na verdade, é a surpreendente mensagem de Deus. Mas o texto nos diz um pouquinho mais. Diz que Ele morreu para, de fato, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou se preferir, para salvar, ou se preferir,
para redimir. Ou quem sabe uma palavra que nos dê uma ideia melhor do que isso significa, para nos resgatar. Resgate eu acho que traduz um pouco mais. É quando você paga o preço para tirar alguém e trazer esse alguém para junto de ti. Ou seja, porque Deus amou o mundo de uma maneira, digamos assim, inexplicável, por isso, de tal maneira, por isso, desta forma, para, de fato, e aí está o seu propósito, nos salvar, nos resgatar e nos redimir. Perecer, para nós, é uma palavra muito erudita, nós praticamente não usamos, raramente. Você não diz que a planta pereceu, você diz que a planta morreu, tá certo? É meio erudito, por isso se afasta um pouco da nossa condição. Mas a ideia literal da palavra perecer significa destruição. E aí eu acho que você vai entender melhor. Ele nos amou, e porque Ele nos amou, Ele enviou Seu Filho para evitar, para nos livrar da destruição. Perecer para nós é uma palavra muito soft, muito suave, muito atenuada, tá certo? Parece para nós alguma coisa que acontece devagarinho, feita velhice, você vai perecendo aos poucos. Não. Ele veio porque nós estávamos destinados à destruição. A completa e absoluta destruição é essa a expressão usada aqui. Ou seja, a destruição está aqui em particularmente uma relação direta com a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. E é interessante isso, porque nós geralmente comparamos a vida eterna, ou seja, aquilo que dura por toda a eternidade, como se esse, digamos, esse perecimento, como se essa destruição fosse temporária, momentânea, uma única ocasião, tipo banho frio, né? Que você toma e sai rapidinho, aquela coisa que acontece de uma única vez. Mas não é. Na verdade, a destruição é tão eterna quanto a vida. A distinção aqui não está no tempo e na eternidade, a distinção está exatamente entre a vida e a destruição. A destruição segue por toda a eternidade, como a vida. Ele veio para que você não seja destruído por toda a eternidade. Não imagine que vai ser uma rápida dor momentânea e instantânea, como alguns imaginam, que não exista de fato o chamado inferno, nem a punição eterna. Então por isso algumas pessoas pensam que vai ser assim: quem é salvo vive eternamente, quem não é vai desaparecer, vai deixar de existir. Mas não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo o oposto: é aqueles que na verdade não creem nele vão perecer por toda a eternidade, vão morrer por toda a eternidade, vão ser destruídos por toda a eternidade, e não há fim para isso. A vida é eterna, como a destruição também é. É por isso que necessitamos de fato de nascer de novo. Foi por isso que ele veio. Foi para esse fim que ele morreu, para que eu e você não fôssemos destruídos, sem qualquer possibilidade de resgate, de recuperação. Não sei se você algum dia já recebeu uma notícia assim, e que não há mais solução para aquele problema. Quando isso afeta a nossa saúde, é um choque. Você saber que agora, até o fim dos seus dias, aquela enfermidade será sua companheira, estará com você todos os dias. Pois imagine uma eternidade de destruição. Pois foi para isso que ele veio, para esse fim. E essa é a mensagem da sua vinda. Foi por isso que Deus deu o seu Filho. Foi por isso que ele foi enviado. Mas um último ponto ainda importante para nós compreendermos isso, é que nessa composição escrita aqui por João, ou seja, dessa forma como ele descreve,
A nossa condição de destruição necessita de um novo nascimento, mas isso só é possível quando nós olhamos para aquele que foi levantado na cruz, e exatamente isso acontece. Para que isso acontecesse, Deus, por amor, enviou o seu Filho e nos deu o seu Filho, para que morresse naquela cruz. Mas somente será resgatado, só será redimido, só será salvo da destruição aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Portanto, a fé é elemento essencial em todo esse diálogo. Mas é exatamente aqui, meus irmãos, exatamente nesse ponto, que nós descobrimos quão profundo é esse amor de Deus. Porque a fé não é sua, ela não te pertence, você não nasceu com ela, você não veio com uma capacidade de crer dentro de você. Quando você nasceu incrédulo, você nasceu condenado, destinado à destruição. Não imagine que exista no seu íntimo uma força de vontade, uma consciência que se desperta, sabe sei lá quando, ou quem sabe a sua capacidade de conhecimento e entendimento, capaz de ler a Bíblia e entendê-la rapidamente. Não imagine que isso está dentro de você, porque não está. Aquele que nele crê, só crê porque Deus em sua graça lhe concede fé. Porque se Deus não concedesse fé, você não creria. Dependemos dele até para poder crer nele. Entenda que aqui está o grande amor de Deus e a nossa dependência absoluta dele. É ele quem nos concede a fé. Ou se quiser, leia outros tantos textos do Evangelho de João mesmo, que nos ensina isso. Capítulo 15, verso 16, ele vai dizer: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês. Fui eu que fiz a escolha, não vocês. Fui eu que decidi chamar você, não vocês que decidiram me seguir. Fui eu que decidi colocar fé no seu coração para que você pudesse crer em mim. Ou, se preferirem, leia no capítulo 6, verso 37, o que o Pai me dá, esse virá a mim, porque se o Pai não der, não virá. Ou, se preferir, capítulo 6, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se Deus não trouxer, ninguém se vem até Jesus Cristo. Para chegar a essa cruz, para entender essa cruz, para olhar para essa cruz e ser salvo por ela, nós precisamos que o Pai nos leve, nos conduza, nos traga. Capítulo 14, verso 6, mais conhecido: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em todos esses textos e muitos mais, a Escritura nos ensina que a fé, na verdade, procede dele. É dom de Deus em nossa vida, e não algo que tenhamos em nosso íntimo, não algo que nós possuamos em nossa própria vida, mas algo que Deus em sua graça resolveu nos conceder. Ele não somente providencia a salvação na cruz, mas como a nossa boa doutrina ensina, ele aplica essa salvação no íntimo do nosso coração, fazendo-nos crer para que não sejamos destruídos. Eu acho que agora nós podemos ir para as nossas festas e confraternizações. Podemos comprar o peru, que está a quase R$200. Quem sabe mais panetone, farofas, né? A nossa prática, nosso hábito de uva passa, né? Que é a nossa tradição, as receitas natalinas. Podemos ir para as nossas festas, trocar presentes. Antigamente era todo mundo comprar presente para todo mundo, hoje a gente não consegue mais, então inventamos um amigo secreto exatamente para poder conviver com o custo do presente do Natal. Lá para a sua festa de amigo secreto, em sua casa, você pode comemorar o seu Natal.
eu só queria te pedir uma coisa. Lembre-se dessa mensagem. Quando os maus dias vierem, quando você enfrentar os dias angustiantes como o povo enfrentou antes do Messias vir, e cada vez que eles enfrentavam essas angústias, a mensagem de Deus é: o Rei virá, o Senhor justiça nossa virá, enchendo aqueles corações de esperança. O que eu queria pedir a você é que você comemorasse essa mensagem, esse Natal, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em julho, não importa. Mas naquele momento que o seu coração precisar, quando você estiver enfrentando, quem sabe, um problema maior que a sua própria capacidade de lidar com ele, ou quem sabe mais do que isso, quando você estiver enfrentando aquele pecado que você não consegue vencer, olhe para a cruz e lembre-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não seja destruído eternamente, mas tenha uma vida eterna ao seu lado. Naquela hora você vai precisar da mensagem do Natal, que não é um lugar comum, que não é data, que não é festa, que não é cerimônia, que não é, na verdade, tradição. Natal é a mensagem que alimenta a nossa alma, todos os dias, todas as horas, aquela que responde à nossa maior e principal necessidade. Essa é a mensagem de Natal, de um texto que não está em nossa liturgia, mas eu espero que faça parte de nossa vida, hoje e sempre, para a glória dele. Quero convidar a equipe, nós vamos cantar novamente um dos cânticos que cantamos ainda esta noite, e que diz que desde os confins da terra, ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, Ele é Senhor. Quero convidá-lo a cantar novamente esse cântico, mas cantá-lo agora lembrando exatamente do que Deus nos ensina neste texto que acabamos de ler.